Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Ariel e sou professor de matemática. Então, vamos estudar? Hoje vamos ver sobre sistemas de numeração. Nem sempre os números foram representados de forma como os conhecemos hoje. E com esse intuito, a gente vai chegar no nosso objetivo, tá? O objetivo de hoje é conhecer outros sistemas de numeração, podendo observar as semelhanças e suas diferenças. Eu separei três tipos de sistemas de numeração: sistema de numeração egípcio, romano e babilônico. E para dar início, a gente vai começar com o sistema egípcio. Como vocês podem observar, a gente vai ter duas imagens, onde eu coloquei para que vocês pudessem identificar a utilização desses símbolos naquela época. Se vocês observar à direita de vocês, irão identificar uma tabela. Nessa tabela existem 7 símbolos. Diferente do nosso sistema numérico, os egípcios, eles utilizavam apenas 7 símbolos para representar qualquer número. Observando a tabela, a gente vai identificar o número 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1.000.000. O primeiro símbolo, onde recebe o nome de bastão, ele tem um valor simbólico de 1. Sua representação é um traço na vertical. O segundo símbolo, ele é conhecido como calcanhar e tem um valor simbólico de 10. O terceiro símbolo, ele é conhecido como rolo de corda e tem o seu valor simbólico de 100. O quarto símbolo é a flor de lótus, representando 1.000. O dedo apontado representa 10.000. O peixe representa 100.000. E o homem ajoelhado representa 1.000.000. E vocês podem se perguntar, mas professor, como é que eles conseguiam escrever o número 5 ou até mesmo 50 com apenas esses 7 símbolos? Era muito fácil, até porque, em base da representação dos símbolos, na ordem que eles eram colocados, era possível somá-lo. Vamos fazer um exemplo simples. Nesse exemplo, eu teria 4 alternativas, e a primeira, ela pede que a gente represente o número 3 no sistema egípcio. Observa na tabela, a gente vai ter a representação da unidade pelo bastão, o calcanhar representa as dezenas, o rolo de corda representa a centena, a flor de lótus representa 1.000, o dedo apontado representa 100.000, o dedo apontado representa 10.000, perdão, o peixe representa 100.000 e o homem ajoelhado representa 1.000.000. No primeiro exemplo, como é que a gente pode representar 3 unidades? Quem falou bastão está correto. O bastão ele vale 1. Se eu quero representar o 3, eu coloco 3 bastões. Alternativa D, se vocês observar, o número 12, ele é composto por uma dezena e 2 unidades. Então, eu posso representar o número 12, ou melhor, as dezenas, eu posso representar com o calcanhar, as dezenas. E as unidades eu posso representar pelo bastão. Eu coloco um calcanhar para representar as dezenas e 2 unidades eu represento com o bastão. Alternativa C, a gente vai ter o número 1723. A gente vai ter uma unidade de milhar, 7 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. A unidade de milhar a gente representa por uma flor de lótus. As centenas a gente representa pelo rolo de corda. As dezenas a gente representa pelo calcanhar e as unidades pelo bastão. Observe, a gente vai ter uma flor de lótus, 7 rolos de cordas, 2 dezenas, representado pelo osso de calcanhar, e 3 bastões, ok? A alternativa D é outro exemplo muito simples. Observe que a gente vai ter o número 10.400. A gente já sabe que o valor de 10.000 é representado pelo dedo apontado e o 400 pelo rolo de corda.
Então, basta a gente colocar um dedo apontando e a gente pode colocar 4 rolos de corda, ok? O nosso segundo sistema de numeração é o sistema babilônico. A primeira diferença que a gente pode observar do sistema babilônico para o sistema egípcio é a questão da quantidade de símbolos. Lá no Egito, eles utilizavam 7 símbolos. Os babilônicos, eles utilizavam apenas 2, que seria o cravo e a asna. Cada um desses símbolos representa um valor simbólico. O cravo, como vocês podem observar, ele representa 1, e a asna ela vai representar 10, ok? Se vocês observar, a gente vai ter a nossa primeira regra. O cravo ele pode repetir até 9 vezes. E já a asna vai poder repetir até 5 vezes. Então, a gente tem um cravo que a gente pode utilizar ele 9 vezes para representar um número. E a asna a gente pode utilizar ele 5 vezes para representar um número. Feita a combinação do cravo com a asna, a gente pode escrever números de 1 a 59. Vamos ver um exemplo muito simples. O primeiro exemplo, a gente tem o número 5. O 5, ele representa uma quantidade de unidades. Eu tenho o cravo e a asna. Qual é o símbolo que eu vou representar as unidades? Se você disse o cravo, parabéns, está correto. Então, se eu tenho 5 unidades e o cravo vale 1, então basta eu colocar 5 cravos para representar o número 5. Alternativa B, eu teria o número 12 novamente. Olha só. 12 é composto por uma dezena e 2 unidades. Então, eu posso colocar uma dezena, representando uma asna, e 2 unidades, que seria o cravo, ok? Alternativa C, eu teria o número 45. O 45, a gente pode escrever ele da seguinte forma: 40 mais 5. Logo, eu teria 40, que seria 4 dezenas, e o 5, 5 unidades. Então, para representar as dezenas, eu coloco a asna, 4 dezenas e 5 unidades, ok? Vocês podem se perguntar: professor, e acima de 59, como fica? O que eu posso utilizar se eu quiser representar o 70 ou até mesmo o 73? Vou explicar, amigos. Muito fácil. Presta atenção. Os babilônicos, com a necessidade de escrever números acima de 59, eles criaram o sistema sexagesimal. Esse sistema ele era composto pelo símbolo, que seria o cravo, e nessa questão do sistema sexagesimal, ele representava o número 60, ok? Existia uma regra. Para escrever a quantidade maior de que 60, era preciso deixar um espaço em branco para a gente poder diferenciar. Observe o primeiro exemplo. Se eu quiser escrever o número 62, no sistema numérico babilônico, eu teria que aprender uma coisa, ou melhor, saber. O 62, a gente pode escrever ele da seguinte forma: 60 mais 2. O 60, a gente pode escrever ele utilizando o símbolo de cravo. E o 2, a gente utiliza também utilizando o símbolo de cravo. Só observe o nosso critério. Para escrever quantidade maiores que 60, deixa-se um espaço. Então, a gente tem que deixar um espaço, representado por esse traço. E agora a gente pode escrever os outros 2 cravos, representando as unidades. Como observado, a gente tem 2 unidades igual a 2. Tem um espaço porque o número é maior que 60. E a gente vai ter um cravo, 1 vezes 60 é igual a 60. Ok? Vamos fazer mais um exemplo. Eu teria agora a alternativa A e a alternativa B. 65, ele pode ser escrito da forma 60 mais 5. A gente aprendeu isso na decomposição
da adição. O 60 ele pode ser representado pelo cravo e o 5 pelos cravos. Só que tem um critério, deixar o espaço, ok? Alternativa B, 73 a gente pode escrever ele da forma 70 mais 3. Usando a decomposição da adição novamente, a gente pode utilizar o 73 como 60 mais 10 mais 3. Olha como ficou fácil. O 60 a gente pode representar com o símbolo do cravo, o 10 com a asna e o 3 com 3 cravo. Deixando claro que o 73 é o número maior que 60. Então, a gente vai precisar utilizar o espaço. Observe. Um cravo, espaço, representando 60, mais a asna, que vale 10, que já dá 70, e mais 3 cravos, que dá 73. Ok? Eu vou gravar outro vídeo explicando para vocês sobre o sistema de números romanos. Para que o vídeo não fique tão longo, a gente vai encerrar por aqui. Obrigado!